Sejam sempre bem-vindos, senhoras e senhores da terceira série do Paraná. É sempre uma honra e uma alegria recebê-los aqui. Eu sou o professor Antônio, professor de língua portuguesa de vocês. Vocês já me conhecem. Hoje estamos eu e o professor Ronaldo dirigindo esta barca que vai navegar sobre as águas do conto. A gente vai ler e analisar o conto Desenredo, de João Guimarães Rosa. Observem que traz no título uma desconstrução do enredo. A gente vai reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos morfossintáticos, recursos muito explorados por esse escritor, que na minha modesta opinião é o maior escritor brasileiro da nossa história literária. E finalmente vamos reconhecer o efeito de sentido da ironia e do emprego de expressões e metáforas, também recursos expressivos de figuras de linguagem e estilísticas muito poderoso dentro da contística do universo narrativo de João Guimarães Rosa. As nossas perguntas retóricas sempre tendem a provocar o nosso pensamento para pô-lo em movimento, né? Você já leu ou ouviu um conto? Sabe distinguir esse gênero dos outros gêneros narrativos, né? O conto, do ponto de vista teórico, é uma narrativa breve, caracterizada pela intensidade de seu efeito único, pela singularidade do seu enredo e pelo reduzido núcleo narrativo. Como o romance são vários núcleos, né? Aqui não, aqui nós só temos um núcleo narrativo. Então vamos ler um conto juntos, Desenredo, publicado originalmente em 1967. Do narrador a seus ouvintes. Jó Joaquim, cliente, era quieto, respeitado, bom como cheiro de cerveja. Tinha-o para não ser célebre, com elas quem pode, porém, foi Adão dormir e Eva nascer, chamando-se Livíria, Rivília ou Irlívia, aqui nesta observação a Jó Joaquim apareceu. Antes bonita, olhos de viva mosca, morena mel e pão, aliás, casada. Sorriram-se, viram-se, era infinitamente maio e Jó Joaquim pegou o amor. Enfim, entenderam-se, voando mais em ímpeto de nau tangida a vela e vento, mas muito tendo tudo de ser secreto, claro, coberto de 7 capas, porque o marido se fazia notório na valentia com ciúme e as aldeias são a alheia vigilância. Então, ao rigor geral, os dois se sujeitaram, conforme o clandestino amor em sua forma local, conforme o mundo é mundo. Todo abismo é navegável a barquinhos de papel. Nossa primeira atividade traz a seguinte reflexão. Considere o fragmento em destaque e responda, nos diz o comando. Voando mais em ímpeto de nau tangida, vela e vento. Letra A. Qual a intertextualidade presente nesta passagem? Você reconhece alguma figura de linguagem neste fragmento? Respondam aí, eu sei que o texto é bastante rebuscado, é uma das características do autor, mas eu tenho certeza que vocês são capazes de reconhecer essa dialogia, essa intertextualidade. Respondam que eu já volto com vocês.
Minha gente, a pergunta objetivamente é: qual a intertextualidade presente nesta passagem? Você reconhece alguma figura de linguagem neste fragmento? Qual é a passagem? Voando mais em ímpeto de nau tangida a vela e vento. A intertextualidade com o provérbio de vento em popa, ou seja, com o que vai bem. Esse procedimento é muito característico do autor, que dialoga com a sabedoria popular cristalizada em ditos, adágios e provérbios. O diálogo aqui é subversivo, pois deforma a expressão original, corrente. Note-se ainda a metonímia náutica entre popa e nau, parte pelo todo. A metonímia é essa figura de linguagem que eu substituo uma palavra por outra. Neste caso, uma palavra que representa uma parte de um todo, a nau e o vento, a vela, também ali demarcando esta metáfora metonímica náutica. A nossa segunda reflexão traz o seguinte comando: a partir da sua leitura do fragmento, responda. Então, ao rigor geral, os dois se sujeitaram, conforme o clandestino amor em sua forma local, conforme o mundo é mundo. Todo abismo é navegável a barquinhos de papel. O narrador encerra este parágrafo em tom sentencioso com uma metáfora poética. Que metáfora é esta? Que efeito de sentido é produzido por esta figura de linguagem e quais os desdobramentos metalinguísticos que este recurso discursivo opera? Por incrível que pareça, essa reflexão 2, da atividade 2, dialoga com a primeira, Há aí uma relação muito marcante entre a literatura e as embarcações e o mar. Pensem e eu já volto comentando com vocês o nosso gabarito. Vamos juntos, minha gente. O comando é para a gente reler o fragmento que está aqui em destaque. Então, ao rigor geral, os dois se sujeitaram, conforme o clandestino amor em sua forma local, conforme o mundo é mundo, todo abismo é navegável a barquinhos de papel. O narrador encerra este parágrafo em tom sentencioso, quase proverbial, com uma metáfora poética. Que metáfora é essa, Que efeito de sentido é produzido por esta figura de linguagem, a metáfora, e quais os desdobramentos metalinguísticos que este recurso discursivo opera, Observem no recorte os destaques, 2, amor, abismo e papel. A metáfora náutica aqui com o universo marinho, aqui é retomada pela comparação implícita entre o amor e o abismo navegável entre os dois amantes. Há o efeito de ironia que decorre do fato do amor entre ambos ser clandestino, proibido, uma vez que a personagem feminina era casada.
Para além da ironia, há ainda a presença metalinguística dos barquinhos de papel, insinuando a natureza da literatura, como se cada livro também fosse um barquinho de papel no oceano da língua. Vamos continuar nossa leitura. Não se via quando e como se viam. Jó Joaquim, além disso, existindo só retraído minuciosamente. Esperar é reconhecer-se incompleto. Dependiam eles de enorme milagre, o inebriado engano. Até que deu-se o desmastreio, o trágico não vem a conta-gotas. Apanharam o marido a mulher com outro, um terceiro. Sem mais cá nem mais lá, mediante revólver, assustou-a e matou-a. Disse também que de leve a ferira, leviano modo. Jó Joaquim, derrubadamente surpreso, no absurdo desistia de crer e foi para o decúbito dorsal por dores, frios, calores, quiçá lágrimas, devolvido ao barro entre o inefável e o infando. Imaginara jamais a ter o pé em 3 estribos, chegou a maldizer de seus próprios e gratos abusufrutos. Reteve-se de vê-la, proibia-se de ser pseudo-personagem em lance de tão vermelha e preta amplitude. Ela, longe, sempre ou ao máximo mais formosa, já sarada e sã. Ele exercitava-se a aguentar-se nas defeituosas emoções, enquanto, ora, as coisas amaduravam. Todo fim é impossível? Azarado, fugitivo, e como a providência apraz, o marido faleceu afogado ou de tifo, o tempo é engenhoso. Soube-o logo Jó Joaquim em seu franciscanato dolorido, mas já medicado. Vai, pois, com a amada se encontrou, ela sutil como uma colher de chá, grude de engodos, o firme fascínio. Nela acreditou, num abrir e não fechar de ouvidos. Daí, de repente, casaram-se, alegres, sim, para feliz escândalo popular, por que forma fosse. Mas sempre vem imprevisível ou abominoso? Ou os tempos se seguem e parafraseiam-se? Deu-se a entrada dos demônios. Atividade 3, minha gente, a terceira reflexão da nossa aula. A partir da sua leitura do fragmento, responda: mas sempre vem imprevisível ou abominoso? Ou os tempos se seguem e parafraseiam-se? Letra A. Que efeito de sentido a palavra mas, isoladamente e compondo um parágrafo sozinha, produz? Você reconhece um elemento narrativo que esta narrativa introduz? Atentem aí a essa questão, eu já volto comentando com vocês a nossa hipótese de leitura.
Vamos juntos, minha gente, não se assustem com esse texto. O autor é assim mesmo, né? Que efeito de sentido a palavra mas, isoladamente compondo um parágrafo sozinha, produz? Você conhece um elemento narrativo que esta palavra introduz? Né? O mas aqui é uma conjunção adversativa. Vocês já conhecem essa conjunção, né? A conjunção mas instaura uma oposição. É sinônimo de entretanto, porém, contudo. Isoladamente, o efeito adversativo é intensificado dramaticamente e, além disso, introduz aqui nesta narrativa mais uma peripécia, mais um conflito inesperável, né? Ou inesperado, imprevisível. O conflito aqui compreendido como um elemento narrativo essencial do conto. Vamos juntos então seguir a nossa leitura. Da vez, Jó Joaquim foi quem a deparou em péssima hora, traído e traidora. De amor não a matou, porque não era pratruz de tigre ou leão. Expulsou-a apenas, apostrofando-se como inédito poeta e homem. E viajou fugir da mulher, a desconhecido destino. Tudo aplaudiu e reprovou o povo, repartido. Pelo fato, Jó Joaquim sentiu-se histórico, quase criminoso, reincidente, triste, pois que tão calado. Suas lágrimas corriam atrás dela como formiguinhas brancas. Mas no frágil da barca, de novo respeitado, quieto. Vá-se a camisa, que não o dela dentro. Era o seu um amor meditado, à prova de remorsos. Dedicou-se a endireitar-se. Mas, no decorrer e com menos, Jó Joaquim entrou sensível a aplicar-se, a progressivo, jeitoso afã. A bonança nada tem a ver com a tempestade. Crível? Sábio sempre foi Ulisses, que começou por se fazer de louco. Desejava ele, Jó Joaquim, a felicidade, ideia inata. Entregou-se a redimir a mulher, a conta inteira. Incrível? É de notar que o ar vem do ar. De sofrer e amar a gente não se desafaz. Ele queria apenas os arquétipos, platonizava. Ela era um aroma. Nunca tivera ela amantes, não um, não dois. Disse-se e dizia isso Jó Joaquim. Reportava a lenda em embustes, falsas lérias escabrosas. Cumpria-lhe descaluniá-la, obrigava-se por tudo. Atividade 4, nossa última reflexão da aula, gente. A partir da sua leitura do fragmento e atentando a palavra em destaque, responda: nunca tivera ela amantes, não um, não dois. Disse e dizia isso Jó Joaquim, reportava a lenda a embustes, cumpria-lhe descaluniá-la, obrigava-se por tudo. Letra A. Que efeito de sentido o neologismo negritado produz? Que processo de formação de palavra foi empregado na criação desse neologismo? Que palavra ou pronome que acompanha o verbo inventado retoma? Observe que todas essas questões, elas se debruçam, têm como escopo a expressão descaluniá-la. Lembrando que neologismo é uma palavra inventada, é um novo vocábulo. Respondam aí, eu já volto comentando com vocês.
Vamos juntos, minha gente. Objetivamente, a questão A trazia uma sequência de interrogativas. Que efeito de sentido o neologismo negritado produz? Que processo de formação de palavra foi empregado na criação desse neologismo? Que palavra ou pronome que acompanha o verbo inventado retoma, né? Estamos falando do verbo descaluniar, aqui acompanhado pelo pronome lá, né? Observe que o lá retoma o ela lá da primeira linha, né? E a construção de descaluniar se dá de modo bastante engraçado, né? O efeito de sentido do neologismo é cômico e inusitado. O processo de formação de palavra empregado na criação do neologismo é derivativo. É o prefixo des mais o verbo caluniar. Aqui é conjugado, né? Flexionado. A palavra que o pronome enclítico, o lá, posição enclítica do verbo, depois do verbo, né? Ele retoma o ela, lá da primeira linha, né? Que retoma, por sua vez, na cadeia de referenciação, a personagem, que a gente não sabe direito o nome. Não sabe se é Livíria, Rivília ou Irlívia. A gente vai tentar descobrir até o final da nossa aula, né? Vamos então seguir com a nossa leitura. Trouxe a boca de cena do mundo, de caso raso, que fora tão claro como água suja, demonstrando-o a matemático, contrário ao público pensamento e à lógica, desde que Aristóteles afundou, o que não era tão fácil como refritar almôndegas, sem malícia, com paciência, sem insistência principalmente. O ponto está em que soube de tal arte por antepesquisas a cronologia miúda, conversinhas escudadas, remendados testemunhos. Jó Joaquim, genial, operava o passado, plástico e contraditório rascunho. Criava nova, transformada realidade, mais alta, mais certa. Celebrava-a o fanático, tendo-a por justa e averiguada, com convicção manifesta. Haja o absoluto amar, e qualquer coisa se irrefuta. Pois produziu efeito, surtiu bem, sumiram-se os pontos das reticências, o tempo secou o assunto. Total, o transato desmanchava-se a anterior evidência e seu nevoeiro. O real e válido na árvore é a reta que vai para cima. Todos já acreditavam, Jó Joaquim primeiro que todos. O real e válido na árvore é a reta que vai para cima. Mesmo a mulher, até, por fim, chegou-lhe lá a notícia, onde se achava, em ignota, defendida, perfeita distância. Soube-se nua e pura, veio sem culpa, voltou com dengos e fofos de bandeira ao vento. 3 vezes passa perto da gente a felicidade. Jó Joaquim e Vilíria retomaram-se e conviveram, convolados, o verdadeiro e melhor de sua útil vida. E pôs-se a fábula em ata. O que aprendemos, minha gente? Lemos e analisamos o conto Desenredo do Guimarães Rosa, reconhecemos os efeitos de sentido decorrente da exploração de recursos morfossintáticos, de formação de palavras, e reconhecemos os efeitos de ironia do emprego de expressões e metáforas ao longo do texto. Eu me despeço de vocês com um abraço carinhoso e até mais.